Antes de te ensinar técnicas que vão destruir a sua procrastinação, me responde uma coisa. Quantas decisões na sua vida estão paradas por causa de uma única frase? Amanhã eu faço. O problema não é falta de tempo ou falta de coragem, e muito menos falta de capacidade. O problema é a estratégia errada. Mas fica tranquilo, que hoje eu vou te mostrar 4 técnicas reais que fazem o seu cérebro parar de adiar. E detalhe, mesmo quando você não está motivado. Mas antes disso, eu quero te pedir para se inscrever no canal, deixar o seu like e pegar um papel e caneta para você anotar todas as técnicas que serão mencionadas aqui e parar de procrastinar os seus sonhos e a sua vida de uma vez por todas. Vamos lá? A primeira verdade que eu quero falar para você é o seguinte: você não procrastina tarefas, você procrastina decisões. Aqui está uma coisa que quase ninguém fala. Procrastinação é atraso de decisão. Ai, Bruna, mas como assim? Me explica melhor. Quando você diz amanhã eu faço, na verdade, o que você está querendo dizer é o seguinte: eu ainda não me decidi comprometer com essa ideia. Por exemplo, você quer estudar inglês, mas você ainda não decidiu o horário, não decidiu o método, não decidiu que isso é uma prioridade para você. Ou seja, você não planejou condições satisfatórias e favoráveis para você realizar determinada atividade. E o problema é que quando algo não está decidido, o seu cérebro mantém isso em aberto. E tudo que está em aberto normalmente consome muita energia mental. E no fim das contas não passa de uma simples vontade. Então aqui já vai a primeira técnica para você parar de procrastinar. Pare de decidir quando fazer. Decida se algo é prioridade ou não. E para isso você pode se fazer uma pergunta muito simples, porém muito valiosa. Isso é realmente importante para a minha vida ou não? Se for importante para você, já agenda imediatamente. Já cria mecanismos e processos para você fazer aquela atividade. Mas se não for, elimine da sua vida. Nada de meio termo, nada de ficar em cima do muro. Quem fica em cima do muro não faz nada. E nesse caso, a mente procrastina o que está em zona cinzenta. Aquilo que não está claro, que você não consegue enxergar e traçar objetivos e planos para aquilo, você tende a procrastinar. E aqui vai um segredo que eu quero muito que você saiba. O verdadeiro inimigo da procrastinação não é a preguiça, é o atrito. O atrito é tudo aquilo que dificulta você a fazer alguma coisa. Seriam as desculpinhas que você sempre coloca quando tem que fazer algo que te tire da zona de conforto. Por exemplo, eu preciso ir treinar, eu quero treinar, mas eu não tenho uma roupa bonita, ou então a minha roupa está guardada, eu ainda não organizei a minha mochila para levar para academia. Ou eu quero estudar, mas a minha mesa não está do jeito que eu gosto, o ambiente está com barulho. Ou eu preciso iniciar uma dieta, mas nesse próximo fim de semana tem um aniversário de um amigo, de um conhecido, e vai ter bolo, docinhos, todo tipo de comida que não está incluído na minha dieta. Outra desculpa que é muito comum: eu quero começar a gravar vídeo, mas eu não tenho um cenário bonito, eu não tenho bons equipamentos para minha imagem ficar legal, eu não consigo falar de forma natural, de forma mais dinâmica. Então tudo isso são os atritos que estão fazendo com que tanto eu quanto você procrastine cada vez mais. Porque o seu cérebro, ele começa a criar micro obstáculos com esse monte de empecilhos que nós estamos colocando e passa a adiar a vontade, a decisão de fazer tal coisa. E aqui vai a segunda técnica para se livrar dessa procrastinação, que antes de dormir, prepare o ambiente do eu do futuro. Já deixa a sua roupa de treino organizada para ficar muito mais fácil de você colocar e sair para treinar. Se você quer estudar, na noite anterior já planeja o seu dia seguinte, já anota tudo que você vai fazer, já deixa o seu material organizado, a sua mesa limpa, organizada do jeito que você gosta, para que não tenha essas desculpas. Além disso, se você já tem um aniversário programado para ir, organize a sua semana
de acordo com o seu plano alimentar, deixe suas refeições saudáveis já montadas para que não corra risco de você comer coisas diferentes que vão atrapalhar o seu processo de emagrecimento. E esses são detalhes inofensivos, mas quando eles são colocados em prática, eles fazem uma diferença transformadora. Eles te ajudam a não depender da motivação e ainda te auxilia a reduzir essa resistência que a gente tem, essas desculpas de fazer alguma coisa, sempre procurando justificar com algo que possa estar atrapalhando a gente de dar o primeiro passo, quando na verdade o problema está em nós mesmos, na nossa mente, na nossa forma de pensar e na nossa resistência de sair da zona de conforto. E uma coisa é muito verdade, as pessoas que são mais produtivas não são aquelas que têm mais força de vontade. São as que deixaram de criar um campo de desculpa e começaram de fato a executar. Então elas preferem ter menos desculpa e fazer o que tem que ser feito. E uma coisa muito complicada que a procrastinação oferece, que eu sinto muito isso quando eu estou procrastinando, eu tenho certeza que você também sente, que é aquela sensação de alívio imediato. Aquela sensação boa de um determinado alívio, quando você desiste de fazer alguma coisa, te dá aquela sensação assim tranquila, quando você está evitando o desconforto agora. Só que o problema é que esse desconforto que você está adiando, ele vai vir muito maior com o passar do tempo. Porque se você está evitando fazer determinada tarefa e o tempo está passando, os dias estão passando, vai chegar um momento que você vai ter que fazer. E ali a bola de neve já está muito maior, porque você ficou tantos dias tendo aquele conforto barato, aquela coisa que não ia te ajudar em nada, que agora o problema está sendo muito maior. E isso vai te gerar o quê? Frustração, ansiedade, tristeza, preocupação. Só que o lado positivo que eu trago para vocês é que nós podemos inverter isso. Nós não precisamos passar por esse processo doloroso. E é aqui que entra a terceira técnica, que é a regra de recompensa antecipada. Que ao invés de você recompensar depois que você concluir uma tarefa, se recompense ao longo da sua atividade. Eu só vou assistir determinada série quando eu estiver fazendo cardio. Ou eu só vou tomar o meu café favorito quando eu estiver estudando. Ou eu só vou ouvir um determinado podcast que eu gosto muito quando eu estiver organizando a casa. Porque assim o seu cérebro ele começa a associar a ação com prazer. E você vai parar de lutar contra a tarefa. Porque você passa a associar uma coisa boa no momento que você está fazendo aquela tarefa que você estava procrastinando tanto. Então você consegue aliar as duas coisas em uma só. E agora eu venho com a quarta técnica, que na minha opinião é a mais poderosa de todas, que é a identidade baseada em evidência. Pare de dizer, eu preciso parar de procrastinar. Comece a registrar provas do seu processo, do que você está fazendo. Todo dia que você age mesmo sem vontade, você anota, hoje eu fiz determinada tarefa. Mesmo sem vontade, mesmo sem motivação. Porque assim, o seu cérebro ele começa a registrar essas evidências acumuladas. Então, a partir do momento que você já tem, por exemplo, 10 registros de coisas que você estava procrastinando, mas começou a fazer, você já não é mais alguém que tenta. Você já é uma pessoa que age. E a identidade, ela é muito mais forte do que a motivação. E aquele falso conforto de amanhã eu faço, vou empurrando com a barriga até onde eu consigo, vira arrependimento. Porque o que nós precisamos não é ter mais motivação, é criar vergonha na nossa cara e parar de arrumar desculpas, ter decisões mais claras e ter um compromisso real com nós mesmos. E isso começa exatamente hoje. E eu quero te pedir do fundo do coração para você compartilhar esse vídeo com outras pessoas, porque a procrastinação é algo que todos nós temos a tendência de fazer. Então, muitas pessoas necessitam desse vídeo para que elas entendam que esse tipo de atitude ele pode ser resolvido, que existem técnicas estratégicas para isso, que o amanhã ele não precisa ser cancelado, mas ele não pode estar cheio de desculpas. E eu vou deixar aqui na tela para vocês um vídeo esclarecedor e é um complemento para esse vídeo.
onde eu falo como eu venci a procrastinação e como isso mudou a minha vida. E eu tenho certeza que vai mudar a sua também. Beijo, te encontro nesse vídeo aqui na tela.